sobre a cobrança bem pesada e pública de São Paulo, Palmeiras e Santos contra BAP. Presidente do Flamengo veio contando para vocês dos últimos dias sobre a irritação de dirigentes de outros clubes que fazem parte da Libra contra o presidente do Flamengo. Pois bem, nesse sábado, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino decidiram emitir notas para mostrar todo o descontentamento para com a decisão do presidente do Flamengo. Vale a lembrança de que durante a semana o Flamengo conseguiu uma decisão na justiça bloqueando o pagamento de 77 milhões de reais que seriam feitos pela Libra. A Libra é um grupo que representa 9 times na Série A. E a Libra faria o repasse de 77 milhões referentes aos direitos de transmissão do mês de setembro. Se essa liminar não cair até dezembro, cerca de 230 milhões de reais não serão depositados nos cofres desses clubes. O Palmeiras disse numa nota o seguinte: postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo. A estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. O São Paulo, em sua nota, disse, abre aspas, a atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro. O Santos também, em nota, disse, abre aspas, a atual gestão do Flamengo parece não entender que é responsável pelo cumprimento de acordos firmados por administrações passadas. Será que o Flamengo acredita que pode jogar competições sem adversários? Registrar também que Galo e Red Bull Bragantino se manifestaram publicamente. O Grêmio também bastante irritado com o Flamengo. Só para completar, é importante dizer que o Flamengo também não tem recebido esse dinheiro. E a irritação do BAP se dá porque o contrato assinado por seu antecessor, o Rodolfo Landim, fará com que o Flamengo perca cerca de 100 milhões de reais por ano com direitos de transmissão. Muito incomodado com a divisão da grana e recorreu à justiça para bloquear toda essa grana. No mês de setembro foram bloqueados 77 milhões de reais de 9 clubes da Série A. Se esse bloqueio se mantiver até dezembro, serão 230 milhões de reais que deixam de cair nos cofres dos times brasileiros, entre eles o Galo. E o Bruno Mussi, CEO do Galo, disse o seguinte, abre aspas, não existe mais conversa com o Flamengo a não ser na forma judicial. O Flamengo fez um movimento muito infeliz e de afronta a todos os outros clubes, trazendo prejuízo incalculável para nós, sem nunca propor nenhuma ação que de fato pudesse resolver. É extremamente desapontante, mas o Atlético vê com muita insatisfação a maneira como a qual o presidente do Flamengo vem se portando. Use o espaço para comentário para dizer. Hora de falar sobre o Flamengo para repercutir informação que tem bombado e causado no rubro-negro. Léo Dias informou que 8 jogadores do Fla foram a um clube noturno em La Plata depois da classificação do Flamengo contra o Estudiantes, nessa quinta-feira lá na Argentina. Cebolinha, Léo Pereira, Saul, Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Ian. O Flamengo emitiu nota assegurando que a notícia é mentirosa. Abre aspas para a nota do Fla, o Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do portal Léo Dias, desta sexta-feira, que veiculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade. O Flamengo explica que só conseguiu chegar ao hotel depois do jogo às 2h30 da manhã e que alguns dos atletas, aí todos foram convidados a jantar, e que alguns desses atletas ficaram até 4 da manhã jantando dentro do próprio hotel. E mais, que a partir das 9 da manhã do dia seguinte, 9h30, para ser mais preciso, os jogadores que não estiveram em campo ou que jogaram poucos minutos ainda estavam à disposição do Flamengo para um treinamento, ou seja, que não haveria a possibilidade dessa balada. Confesso que não tenho como confirmar, mas estou atrás de mais atualizações para deixar você super bem informado sobre o tema, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que a Conmebol denunciou o Bruno Henrique por gestos obscenos. Ele se dirigiu à torcida do Estudiantes, segurando e balançando as partes íntimas, além de mostrar o dedo do meio. O Bruno Henrique já foi denunciado e agora corre o risco de ser multado ou até suspenso na principal competição do planeta. Hora de falar sobre o Flamengo e os impactos da decisão rubro-negra de recorrer à justiça bloqueando judicialmente as cotas de TV dos times que integram a Libra. Bora voltar do começo para você entender toda essa história.
Os clubes de futebol no Brasil se dividiram em 2 grupos, na Libra e na LFU, em relação à comercialização dos direitos de transmissão. Pois bem, o Flamengo, na época dirigido por Rodolfo Landim, aceitou uma redução de mais ou menos 100 milhões de reais em sua receita com TV. O modelo de divisão foi diferente. Já o sucessor do Landim, o BAP, é radicalmente contrário a essa atual situação e conseguiu nessa semana um bloqueio judicial, que no primeiro momento causou um impacto de 77 milhões de reais. A verba prometida aos clubes no mês de setembro não será depositada, ela vai ser depositada em juízo. Se esse bloqueio prosseguir, esse impacto da decisão judicial pode alcançar até 230 milhões de reais, prejudicando a São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, outros clubes que dependem dessa grana. E a Libra está muito incomodada com a decisão do Flamengo, com o fato de o BAP não ter aceitado uma mudança que havia sido assinada pelo antecessor dele. A percepção da Libra é de que o Flamengo tenta asfixiar financeiramente os demais integrantes do bloco para que eles acabem engolindo uma nova divisão, especialmente em relação aos 30% dos direitos de transmissão da audiência. Vale a lembrança de que 40% são divididos de maneira igual, 30% pela audiência e mais 30% pela classificação final. O Flamengo tenta alterar essa questão para ficar com mais dinheiro, fazendo com que os outros times tenham menos grana. Para mostrar que o Flamengo é paixão sem fim, eu deixo você com uma última notícia aqui no Alerta Flamengo Oficial, porque o Flamengo não se explica, se sente. Vamos lá. Varela firma raízes no Flamengo até 2027. Mais do que a renovação de contrato, Varela decidiu de vez assumir o Flamengo como sua casa. Apaixonado pelo Rio, que não é difícil, vivendo a paternidade no Brasil e cada vez mais integrado à cultura rubro-negra, o Uruguai assinou até 2027 e reforçou a motivação em seguir vestindo o manto sagrado. Fora de campo, o Uruguai mostra afinidade com a cidade e até desfila com o Volkswagen Gol GTI rubro-negro, enquanto dentro das 4 linhas encara a concorrência com seriedade e foco total em ajudar o elenco. A diretoria e a comissão técnica acreditam que sua versatilidade vai ser essencial no projeto a longo prazo do Mengão. A resenha e a notícia chega primeiro aqui, para a torcida mais apaixonada do Brasil. Então eu quero saber, tirando essa moto barulhenta que passou aqui agora, né? O que vocês acham? Merece? O Varela merece realmente essa renovação? Tá fazendo por onde? Comenta aí, galera.